Fala galera, aqui é o Leandro e sejam bem-vindos ao Sou Nerd, o canal onde o otaku chora e a mãe não vê. E hoje a gente vai falar do anime To Your Eternity. A história começa com uma esfera sendo jogada na Terra por uma entidade misteriosa. Mas não é qualquer esfera, galera. Ela tem a capacidade de absorver a imagem das coisas e se transformar nelas através de estímulos, como emoções, dor e morte. Bem louco! Primeiramente, ela toma a forma de uma pedra, e depois de ficar muito tempo nessa forma, percebemos que começa a nevar. Então a gente vê um lobo ferido caminhando. Por fim, ele cai sobre a pedra morto. Daí, a esfera toma a forma desse lobo, se tornando um ser consciente e também herdando seu ferimento. Mas ele se recupera em apenas 20 segundos. Cê é o bichão mesmo, hein, doido? Depois, vemos ele chegar numa casa onde tem um garoto de cabelos brancos, e o garoto se refere ao lobo como Joan. Então, vemos o menino contar que ele vive ali sozinho. Seus pais e todos os adultos que viviam ali saíram em busca de um lugar melhor para se viver, deixando apenas o garoto e os idosos. Mas os idosos já se foram, restando apenas o menino e Joan. O garoto então pesca um peixe e deixa a cabeça para o lobo comer. O lobo cheira, mas não sabe o que fazer. Daí o garoto tenta ensinar ele como comer, e Joan faz a mesma coisa, imitando o garoto. Em seguida, eles decidem partir em busca desse lugar melhor para onde os adultos foram. Então no caminho, o garoto pisa em um lugar onde a camada de gelo está muito fina e cai dentro d'água, machucando assim sua perna. Daí, o menino vê que seu ferimento está piorando e decide voltar para casa. É uma boa ideia. Chegando em casa, ele começa a ficar cada vez pior devido ao seu ferimento. Depois de algum tempo, ele acaba morrendo. O lobo então tenta acordá-lo sem saber que ele está morto. Logo em seguida, vemos o lobo tomando a forma do menino. Daí, ele sai em busca de novas aventuras. Finalmente, ele chega a um lugar onde não tem mais neve. Só que ele ainda estava aprendendo sobre como ser um humano. E sem comer nem beber nada, ele morre 6 vezes ao longo do caminho. Que burro, dá 0 pra ele! Mas graças à sua regeneração, ele sempre voltava à vida. Na primeira vez que ele morreu, levou 5 dias inteiros para se regenerar. Já na sexta vez, 12 horas foram suficientes. Daí ele dá de cara com um urso enorme, toma uma mordida e morre de novo. Depois disso, a gente vê uma garotinha chamada Marte brincando, e também Parona, que está sempre por perto cuidando da menina. Então, uma espécie de sino toca. Isso quer dizer que vão escolher uma menina da vila para ser sacrificada ao que eles acreditam ser o deus Oniguma, que nada mais é que aquele urso gigante de antes. Daí, Marte é escolhida. Seus pais ficam muito tristes pela notícia. Em seguida, vemos uma mulher e seus homens levando Marte para o local do sacrifício. Parona então tenta acertar uma flecha na mulher para ajudar Marte a fugir. Errou! Daí, Parona dá uma de corpo na mulher e a menina foge. Os homens vão atrás dela. A garota então cai no lago. De repente, ela vê um olho dentro d'água e o garoto imortal de cabelo branco bem ali do lado dela, todo destroçado. Então, os homens que estavam atrás dela veem o garoto e fogem de medo. Ele então começa a se regenerar e em poucos segundos fica sem nenhum arranhão. Marte fica de cara com aquilo, mas vai atrás dele mesmo assim. Depois a gente vê que Parona foi capturada. Os homens então chegam e relatam a Hayase o ocorrido. Daí a gente vê o garoto e Marte andando pela floresta. Eles veem uma árvore cheia de frutas, a menina então pega uma e dá para o garoto. E ele se comporta como um animal comendo a fruta. A garotinha tenta ensiná-lo a comer. Ah, não é assim, seu bobo! Nossa, como ele é burro! Ele continua agindo como um animal. A menina então sobe na árvore e começa a jogar frutas para ele comer. E ele sai correndo e comendo todas pelo chão. Ela então tenta ensiná-lo a agradecer. Obrigado, Marte! Depois, de barriga cheia, os dois tiram uma soneca. O imortal acorda e não vê Marte. Então ele encontra ela e começa a segui-la atrás de mais comida. A menina então dá um nome a ele, Fuxi. Nós então vemos Parona usando uma faca para cortar as cordas e assim fugir. Em seguida, o urso gigante os ataca. Os homens tentam pará-lo com flechas, mas isso não adianta de nada. O urso devora um dos homens e o outro sai correndo, ficando apenas Parona amarrada à árvore. Ele então a ataca, só que ela consegue escapar a tempo. Ela sai correndo e acaba caindo de um penhasco, e vai parar no mesmo lugar onde Fuxi estava. Hayase então encontra Marte e a leva embora novamente. Em seguida, vemos Parona e ela se encontra com Fuxi. Então ela pergunta: "Você viu uma garotinha passando por aqui?" O garoto então, sem entender nada, sai andando em silêncio. "Mas que cara estranho!" Hayase então dá uma espécie de geleia para a menina comer e ela adormece, pois era um forte calmante para ela ficar mais tranquila e assim poderem levá-la ao local do sacrifício sem problemas. Eles chegam ao local e começam a prepará-la para o ritual.
Logo em seguida o Oniguma chega. Parona então corre e tenta desamarrá-la antes que o urso a devore viva. O urso dá um tapão e joga a mulher longe. Fushi também chega ao local. Logo em seguida o portão se fecha e os três ficam presos com o urso. Bora! Hora do show, porra! O grandalhão então morde a cabeça de Fushi, mas ele continua de pé. Ele consegue se soltar e cai no chão sem cabeça. Daí ele se levanta e o urso dá uma bufetada nele, mandando ele para longe de novo. Fushi assume a forma de lobo e começa a atacar o urso. Os dois começam a brigar, mas Fushi, sendo imortal, ataca ele sem parar vez após vez. Ele então pula e começa a morder o nariz do grandalhão. O urso se debate e tenta fazer Fushi parar, mas não adianta. O lobo continua a se regenerar até que finalmente derrota o urso. Depois, Parona desamarra Marte. A garotinha então joga uma fruta pro Fushi e ele fala suas primeiras palavras na forma de lobo. Obrigado, Marte. Então nós vemos Fushi, Parona e Marte sendo levados numa carruagem como prisioneiros pela Hayase. Em seguida eles param para se lavar em um lago. Fushi então olha para a água e se lembra do garoto de cabelos brancos e do pedido que ele o fez e toma sua forma novamente. Todos ficam espantados e a garotinha acha muito bom vê-lo novamente, pois ela não sabia que o lobo era Fushi, que ela havia conhecido apenas em sua forma humana. Enfim, eles chegam à cidade dos Yanomês. Então vemos eles comendo numa mesa. Nossa, isso tá tão gostoso! Obrigado. Obrigado. Primeiro você come, seu tonto, depois agradece. Então, Marte e Parona ficam sonolentas e desmaiam. Fushi também, pois a Hayase havia posto calmante na comida deles. Em seguida, Fushi acorda em uma prisão e um cara com uma lança ataca ele o perfurando. Seu ferimento se fecha quase que instantaneamente. Daí, ele cria uma lança igual a do cara e o atinge. O homem então cai no chão gritando: Isso dói, isso dói. Fushi então aprende novas palavras. Isso dói. Dessa vez uma velhinha entra e começa a atacá-lo com uma lança. Ele fica parado sem fazer nada. As pessoas que estão observando se perguntam: Esse garoto é um deus? Ou é um monstro? Então dois soldados da Hayase tentam acertá-lo, mas ele se transforma em lobo e sai correndo. Só que a Hayase o acerta com uma flecha e o joga na mesma cela onde está Marte. Fushi então começa a cavar e consegue sair da cela, encontrando o urso que ele tinha enfrentado antes. De novo, cara! Hayase acha os dois, mas permite que eles cuidem do urso. Fushi e Marte então começam a limpar o urso, mas logo ele não resiste e morre. Em seguida vemos que Parona conseguiu sair da sua cela com a ajuda de Marte. Ela está suspensa por uma corda, só que a corda arrebenta. Daí ela toma um impulso na parede para cair sobre um lugar mais macio. E ali um guarda acha ela. Mas ela dá uma bela de uma surra nele e vai até a cela onde estão Fushi e a Marte, e liberta os dois. Vamos fugir! Ah, é você! E se você quiser ver a parte 2 desse vídeo, então já se inscreve no canal, deixa o seu like e comenta aí embaixo. E até o próximo vídeo, galera! Fui!